Hoje, então, a igreja traz para nós a reflexão dessa passagem das bodas de Caná, que é a terceira epifania, a terceira manifestação de nosso Senhor. São 3 as epifanias, que antigamente na igreja eram celebradas todas elas no dia 6 de janeiro. A manifestação de Jesus, do menino Jesus, aos magos, que vieram de longe, guiados pela estrela. A manifestação de Jesus no batismo no Rio Jordão, por São João Batista, que quando ele emerge das águas, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Escuta-se nesse momento a voz de Deus Pai dizendo: este é o meu Filho muito amado, e ao mesmo tempo que o Espírito Santo aparece na forma de pomba, uma grande também manifestação, uma grande epifania do Senhor. E hoje, nesse domingo, a igreja nos lembra das bodas de Caná, que foi quando Jesus realizou o primeiro milagre e quando ele inicia a sua vida pública, de tal maneira que ele manifesta a sua glória nesse momento, e a partir de então seus discípulos passam a ter fé em Jesus. Jesus se mostra não como um homem qualquer, mas também como alguém que tem o poder, como alguém que é Deus. Portanto, são as 3 manifestações que antigamente eram celebradas todas no dia 6 de janeiro, e depois a igreja dividiu esses 3 mistérios para que a gente pudesse meditar em separado e aproveitar os detalhes que eles trazem para a nossa salvação, para a nossa santificação. E olhando então para o Evangelho de São João, nós encontramos vários detalhes nesse Evangelho que nos ajudam a crescer na nossa união com Deus e enxergar um pouco da divindade de nosso Senhor. Então vamos aproveitar alguns detalhes desse Evangelho para a nossa reflexão, para a nossa meditação, e assim que durante a semana a gente possa colocar em prática ao menos algum detalhe do Evangelho que nós escutamos hoje. Em primeiro lugar, nós devemos reparar que Jesus é convidado para participar de umas bodas. Jesus se faz presente numa festa de casamento. Isso tem um significado muito profundo, porque a relação entre Deus e o povo de Israel no Antigo Testamento era descrita pelos profetas como uma relação entre a esposa e o esposo. Deus e Israel era como o esposo que ama e é fiel à sua esposa. Esse era o amor, é a tradução do amor de Deus para com os homens, para com o povo de Israel. E isso é muito significativo, que Jesus queira se manifestar pela primeira vez com um milagre, justamente numas bodas, numa celebração de um matrimônio, porque Ele é o Cordeiro que vem fazer as núpcias com a sua esposa, que é a igreja. Portanto, nesse primeiro momento, é Jesus se manifestando como o verdadeiro Deus, o Deus que esteve desde o Antigo Testamento amando o povo eleito, amando a humanidade, como o esposo ama a sua esposa. Isso é o que dá a base para São Paulo usar dessa teologia, dessa expressão, para poder incentivar o amor dentro do casamento. É o que São Paulo fala: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. É Cristo que ama a igreja, que se entrega para salvar a igreja. Assim também deve ser o amor fiel do esposo para com a esposa e da esposa para com o seu marido. E também Jesus, ao se manifestar nessas bodas, ele santifica o matrimônio. O matrimônio, que é algo querido por Deus, que foi dado por Deus na criação do homem, a Adão e Eva, agora é santificado por Jesus, de tal maneira que passa a ser também um caminho, uma vocação para se alcançar o céu. De tal maneira que se o esposo vive a sua vocação, amando a sua esposa, educando os filhos, cuidando da casa, se a esposa vive a sua vocação de esposa, de mãe, ajudando ali na casa, amando o seu esposo, amando as crianças, passando a educação para os filhos, esses dois
estão vivendo a vocação que Deus lhes deu e estão alcançando a santidade nesse estado de vida. Assim, sendo na família, eles alcançam a glória do céu, um tesouro no céu, vivendo em família. É a santificação da família, do casamento, do matrimônio que Jesus realiza nas bodas de Caná. E que esse fique sendo nosso primeiro ponto da reflexão. A família é um caminho de santidade que Deus nos deu. É uma igreja doméstica, como dizia São João Paulo II, de tal maneira que ali vivendo, assim como Cristo e a igreja, o esposo e a esposa, vivendo aquela vocação da família, alcançam um grande tesouro no céu e alcançam a sua santificação. Naqueles trabalhos humildes da casa, naquelas pequenas obrigações, eles se santificam buscando o céu. E se a gente continua na reflexão, nós vemos que naquela festa de casamento falta o vinho. Às vezes para nós ocidentais fica um pouco difícil da gente entender isso, mas para um judeu, para um oriental, que a festa de casamento durava não apenas um almoço, uma janta, mas durava uma semana inteira com aqueles convidados lá, faltar o vinho significava que a festa acabou. Acabou a alegria da festa, então os responsáveis da festa vão passar uma vergonha muito grande. E acaba o vinho naquela festa. E é interessante porque a causa de ter faltado o vinho foi Jesus. Porque convidaram primeiro Nossa Senhora. É interessante que o evangelista põe Nossa Senhora na frente. É a única vez no Evangelho que Nossa Senhora aparece antes de Jesus. Então, Nossa Senhora é convidada porque Maria Santíssima era parente daquela família. E ao convidar Nossa Senhora, convidaram também o Filho, convidaram Jesus. Só que Jesus não foi sozinho. Jesus levou também os seus discípulos. Aí apareceu um monte de gente que não estava esperado no casamento, e então o vinho veio a faltar. E quem percebe primeiro é Nossa Senhora. Isso é um detalhe muito importante, porque às vezes Deus permite que falte o vinho na nossa vida. E Jesus permitiu que faltasse o vinho, foi a causa da falta de vinho naquele casamento, não porque ele queria o fim da festa, não porque ele queria acabar com a alegria daquela família que estava começando, mas porque ele queria dar um vinho melhor, queria dar uma felicidade maior e mais perfeita para aquele casal, para aquela família. Assim também na nossa vida. Às vezes Deus permite em certos momentos que falte o vinho, porque Ele quer dar um vinho melhor. Às vezes Deus permite certos sofrimentos, certas situações, porque Ele quer dar um bem maior para nós, uma felicidade mais perfeita. Às vezes Deus pede, ou melhor, às vezes não, sempre, Deus pede que a gente jogue fora o vinho da falsidade, o vinho do pecado, o vinho do mundo, porque Deus quer dar para nós um vinho mais excelente, um vinho mais saboroso, uma alegria mais plena do que a alegria que o mundo pode oferecer. Por isso que às vezes Ele deixa faltar o vinho na nossa vida. E quem percebe isso não são os serventes, mas é Nossa Senhora. Nossa Senhora é quem percebe a falta do vinho, é quem percebe que está faltando na nossa vida. E assim a Virgem Maria, ela vai até Jesus e faz a sua oração: Filho, eles não têm mais vinho. E Jesus dá uma resposta difícil para Nossa Senhora, que às vezes é difícil até da gente traduzir. Mulher, o que nos importa isso a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora. Que isso possa ser agora o nosso segundo ponto da reflexão de hoje, a essa resposta de Jesus. Mulher, o que nos importa isso? Como Jesus está falando, o que isso tem a ver com a gente? Numa tradução mais literal, do original grego, é uma tradução mais difícil que os santos padres comentam. Jesus está dizendo: mulher, o que há de semelhante entre mim e ti? O que há entre ti e mim, entre eu e você? Porque Nossa Senhora, ela era a mãe de Jesus, mas é um ser humano, e Jesus está ali, e Jesus é o próprio Deus. É como se Jesus mostrasse
que há ali uma distância entre Deus e a humanidade. Mas Nossa Senhora, ela insiste, ela se faz de ponte, de medianeira, ela não consegue ficar parada, ela quer agir, ela quer ser a corredentora, quer participar da nossa salvação. Portanto, ela chega até Jesus e traz Jesus para perto de nós. Sempre que nós queremos alcançar Deus, o melhor caminho é a gente ir por meio de Nossa Senhora, porque é ela que nos apresenta Jesus, é ela que nos faz nos aproximar de Jesus. Ainda não chegou a minha hora. Jesus disse essa frase. E segundo o venerável Fulton Sheen, na sua obra Vida de Cristo, que é uma obra excelente, que ele vai comentando as passagens do Evangelho, Fulton Sheen faz um comentário excelente sobre essa passagem, sobre esta frase. Ainda não chegou a minha hora. A hora de Jesus é a cruz. O momento em que Ele vai sofrer por nós. Essa que é a hora de Jesus. No Evangelho de São João, aparece 7 vezes essa palavra, a hora. Não chegou a minha hora, não havia chegado ainda a hora. É a hora sempre com referência à cruz, ao sofrimento. E quando Jesus está dizendo isso para Nossa Senhora, é como se Ele estivesse dizendo: minha mãe, a senhora está pedindo para eu fazer um milagre, mas se eu fizer o milagre agora, a minha hora vai ser adiantada, o Calvário vai ser adiantado, o meu sofrimento vai chegar mais cedo, a minha separação de ti vai chegar mais cedo, o seu sofrimento também vai começar. Aquela profecia de Simeão da espada, ela vai transpassar o seu coração. Tem certeza de que é isso que a senhora quer? Nesse momento, então, Nossa Senhora, ela repete o seu pedido, não para Jesus, mas para os serventes. Ela quer adiantar a hora de Deus, ela quer alcançar para nós a salvação, ela quer sofrer por nós, junto com Jesus. Ela também dá o seu sim, assim como Deus Pai, no batismo de São João Batista, disse sim para que Jesus começasse a sua vida pública. Nossa Senhora, nas bodas de Caná, também diz o seu fiat, que se inicie a redenção do mundo, que se inicie o sofrimento redentor. E assim Jesus vai e realiza o milagre, transforma a água em vinho, porque Nossa Senhora pediu que se adiantasse a hora de Deus. Então que nós possamos ter sempre essa confiança na Virgem Maria, porque ela que nos alcança de Jesus as graças, e ela também que faz apressar o momento certo, apressar a hora certa da nossa vida, da nossa salvação. É interessante, o último ponto da nossa reflexão é que Jesus faz o contrário do que faz o mundo. O mundo, ele primeiro serve o vinho bom, como nós escutamos o cerimonialista, o mestre-sala, dizendo para o esposo: todo mundo serve o melhor vinho primeiro. Aí depois que todo mundo já bebeu, que já está perdendo a capacidade de degustar, aí começa a servir o vinho fajuto, o vinho inferior. Mas nas bodas de Caná aconteceu o contrário. O mundo faz isso com a gente. O mundo primeiro, ele quer oferecer o prazer, o pecado, uma alegria passageira, mas depois vem a tribulação, vem o remorso, vem o sofrimento, vem o castigo. Jesus quer fazer o contrário. Jesus nos oferece o contrário. Primeiro Ele oferece o sofrimento redentor. Primeiro Ele oferece a água da salvação, o batismo que purifica, a oração, a penitência, uma união com Deus, renúncia, para que depois Ele possa dar para nós o bom vinho, o vinho da nossa salvação, da nossa santificação, uma alegria verdadeira, uma alegria mais plena no céu. Então que a gente possa ter sempre essa confiança de buscar aquilo que é mais perfeito, de estar com o nosso Senhor e não ter medo, porque depois do tempo de prova vem sempre a bonança, vem sempre a alegria na nossa vida, a alegria que nunca falta,
e depois a glória do céu. Que a gente possa ter sempre essa confiança em nosso Senhor. Nunca ter medo da cruz, mas abraçar, porque a nossa vida é sempre essa mistura de alegrias e dores, de ressurreição, mas também de cruz. Para chegar na ressurreição, é preciso passar na cruz. Para ter o bom vinho, é preciso primeiro jogar fora o vinho ruim, o vinho mau do pecado, para que assim a gente possa experimentar essa alegria verdadeira que vem de Deus, através de Nossa Senhora, que faz o caminho, que faz a ponte para nós chegarmos até o céu. Vamos pedir essa graça hoje à Virgem Maria e que ela possa sempre santificar as nossas famílias, as nossas casas, os nossos lares, para que nós, como família, como igreja doméstica, possamos sempre juntos na oração buscar o que é mais perfeito, é alcançar um dia a glória do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.